Inicialmente, então, dar bom dia a todos, né? Esse tema, dentro do nosso grupo de pesquisa, ele é uma linha de pesquisa que a professora Débora Ortiz de Leão coordena, né? Inclusive, fruto do seu pós-doutoramento, ela vem com essa contribuição e cria essa linha de pesquisa no nosso mestrado, né, profissional ali no Centro de Educação. Então, hoje a gente tem o privilégio, Natália, de poder contar com esse expertise, né, com esse conhecimento que ela construiu, né, a partir do seu pós-doutoramento, discutindo inclusive, ela cria esse tema, né, política curricular. Eu ontem, né, eu me manifestei bastante, eu vejo com muita potência essa discussão, principalmente no Geoparque, vendo essa relação da questão da cultura, do patrimônio cultural, da questão do pertencimento, com a formação do professor, que é nosso objetivo, né, enquanto universidade, mas também tentando produzir em conjunto, né, não de forma desarticulada, essa relação com a questão curricular, né, que é uma questão que é tão difícil, né, a professora Débora vai trazer aí questões pertinentes a respeito disso, né, porque como é difícil tu mudar um currículo, né, seja, né, Débora, de licenciatura, seja um currículo da escola, o quanto é complexo essas mudanças, né? E mesmo com as mudanças curriculares, muitas vezes elas não se operacionalizam porque a gente também tem, a gente não tem controle, né, a respeito de quem vai ministrar esse currículo. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas também a fazer as mudanças, adequar essa prática pedagógica para poder dar conta dessa realidade que ontem a gente discutiu tão bem, né, Natália? Então, eu passo, então, agora a sessão, né, para a professora Débora, e na sequência, né, a Carmen, a Clarice, a Sayonara, né, Marijane, que toda a turma aí, a Carmen, que vão dar sequência ao trabalho. Clarice. Bom dia, pessoal, agora oficialmente, tudo bem? Para os que me conhecem, né, eu já não precisaria apresentações, mas pode ser que tenha alguém de fora que não me conheça. Então, eu sou a professora Débora Leão, do Centro de Educação, e estou aqui integrante do GEPFICA, que é o Grupo de Formação Inicial Continuada e Alfabetização do Centro de Educação, e eu atualmente coordeno na vice-liderança, junto com a Helenise, esse grupo, e estamos, então, nos aproximando em função, como ela já falou aqui, dessa questão das políticas e do currículo. A Helenise atua no PPGE e eu atuo no PPPG, que é o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Nesse sentido, então, nós hoje trazemos aqui uma discussão que vai ser também apresentada aqui pelas meninas, pela Sayonara, pela Paola, pela Carmen, Marijane, Lisandra, e então eu só vou fazer uma apresentação inicial e depois nós vamos discutindo um pouco o tema. Também queremos a participação dos que estão aqui nessa sala, né? Porque a nossa intenção é fazer uma roda de conversa sobre a temática. E então, esse tema, ele vem de encontro àquela roda de ontem, em que nós discutíamos a questão do Geoparque e de como nós podemos construir juntos uma formação, um curso, uma possibilidade de trabalho formativo junto aos professores, né? Porque a nossa área é a área da educação e da formação. Então, nós pensamos em trabalhar nessa linha, abordando essas temáticas para propor algumas transformações no âmbito da cultura da quarta colônia, né? E a colega Helenise ontem já trabalhava com alguns conceitos, né, com relação a questões de patrimônio cultural,
material e imaterial, e essas abordagens culturais, elas são muito presentes nas questões curriculares, né? Currículo e cultura, inclusive, é uma temática que a gente vem trabalhando e existe já uma larga produção teórica sobre o assunto, né, no Brasil. Então, me parece que essas abordagens, elas são extremamente importantes para a gente atuar no sentido de contribuir também com como a Elenise falava, essa autoestima da quarta colônia, e nossa também, porque nós pertencemos a uma região, né, e pertencemos a esse local, e muitas vezes não o reconhecemos como algo importante, como a nossa cultura, como algo significativo. Então, entendendo também a cultura, né, como essas questões também simbólicas que perpassam o nosso dia a dia, né? E então nós vemos trabalhando nessa linha. Eu vou deixar um pouco para as gurias colocarem os slides, e daí na sequência eu vou explicando melhor esses conceitos e essas abordagens. Eu queria começar me apresentando. Primeiramente, bom dia para todas e todas. Eu sou Sayonara, eu sou graduanda de História, licenciatura, estou no meu 3º semestre, e eu participo do grupo desde o início de setembro, no qual o grupo ele é vinculado, né, o programa de extensão, formação continuada em alfabetização e currículo, desafios contemporâneos, que é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, através do edital de Geoparque, no qual eu sou bolsista, trabalho junto com a professora Elenise. E quando a professora Elenise, ela pediu para fazer essa roda de conversa, né, para envolver a quarta colônia, a gente tomou conhecimento, nós, do grupo GEPFICA, de reconhecer o valor que a quarta colônia ela tem para a região e para a universidade, né? Tanto que, desse modo, a gente está trabalhando numa formação que vai tratar sobre a valorização do patrimônio histórico e cultural, como a professora Débora já citou. E esse é um projeto de consolidação, né, do Geoparque da Quarta Colônia, no qual a gente fala sobre o currículo e sobre a política de alfabetização. Ele se torna importante a partir do momento em que a gente pensa na educação patrimonial dentro da alfabetização da quarta colônia, né? Nos municípios, na educação. E também de pensar, né, ressaltar a importância da formação continuada em questões como a memória, como a autoformação, né, na noção de pertencimento dos professores, que a gente já vem debatendo isso no grupo há um bom tempo, né, principalmente na alfabetização, porque acho que a gente deve considerar, né, que a alfabetização é o primeiro contato do sujeito, quando ele sai da família, é o primeiro contato que ele tem, né, e ter essa percepção de o que tem na volta dele, que a criança está dentro da quarta colônia, vai moldar ela como um sujeito social, que a gente trabalha isso muito na história, né, que a gente deve ter esse conhecimento de quem somos e o que fazemos, né, e a gente aprende durante a licenciatura, né, eu estou recém-iniciando, mas a gente entende, né, que educar através da realidade de cada um é uma maneira, assim, mais didática, eu acho, mais lúdica até, né, de educar. Aí vem encontro que se torna importante trabalhar a formação continuada, tanto que essa formação, ela foi já posta em um curso, né, na região de Cachoeira do Sul, qual eu ainda não participava do grupo, mas consegui ler os relatórios deles. E
Acho que é mais ou menos a presente roda de conversa, nós vamos ter reflexões acerca dessa primeira experiência da aplicação do curso de formação, além de trazer umas temáticas relevantes, né, sobre as políticas públicas de alfabetização, como a professora Débora citou, e do currículo, a fim de identificar as demandas trazidas pelo público e que servirão de base para a construção da formação dentro do Geoparque. E eu e a professora Carmen, a gente vai fazer algumas perguntas norteadoras, né, tanto que a roda, a gente estimou que essas perguntas, elas fossem levar mais ou menos 1 hora e vamos fazer esse diálogo. Então, acho que agora eu vou passar a palavra para a professora Carmen, que está com os slides que a gente montou para dar início a essa roda. Pessoal, eu não domino muito bem essa dinâmica de passar aqui o slide e falar ao mesmo tempo. Tinha que estar com 2 computadores, mas não preparei isso. Peço desculpa. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que o meu nome é Carmen. Eu fui orientanda da professora Débora no mestrado de Políticas Públicas e Gestão Educacional. Hoje sou mestra graças à ajuda e à parceria dela, né? E eu vou deixar meu microfone aberto e vou voltar na apresentação, tá? E a gente preparou, então, algumas perguntas que nós gostaríamos da interação de vocês. Como a Paola disse, esse nosso projeto de formação, ele é um projeto que busca a autonomia do professor e a participação dele, identificando essa questão da valorização da identidade, da onde ele se encontra. No caso desse que nós faremos com a 4ª colônia, a gente pretende aplicar as interações, né, que nós vamos fazer aqui com vocês. Então, a partir de agora, a gente vai ter a primeira experiência. Vocês me dão um retorno pelo microfone, por favor, se vocês veem, tá? Tá, Felipe? Então, nós gostaríamos que vocês direcionassem o celular da câmera para esse QR Code, né, e colaborassem com a gente com a seguinte pergunta. Quando falamos em políticas de alfabetização em BNCC, o que vem em mente? Tá? Caso vocês não consigam acessar pelo QR Code, vocês podem colocar aquele link no navegador do Google, tá? E se pedir o código também, vocês podem acessar através daquele código, tá bem? E a gente traz para vocês, deixa eu só ver aqui, tá, a gente traz para vocês também, para a gente debater um pouquinho sobre essa questão da BNCC, né? Nós tivemos, então, nos últimos anos, a normatização de uma base nacional comum curricular para todo o território nacional, né? E essa base nacional comum curricular, ela também permitiu que os estados, os municípios e as escolas pensassem em seus currículos, dando algum norte, né, em função da equidade, de que todos tenham a mesma condição, a mesma igualdade, de acesso à educação, de acesso a esse currículo, mas também possibilitando que os estados, posteriormente os municípios, e aí no PPP as escolas, pensassem nas especificidades locais do território, né? Tanto que depois da BNCC, os estados foram convidados a escrever o seu referencial curricular gaúcho, o seu referencial curricular, e o estado do Rio Grande do Sul nomeou de referencial curricular gaúcho. Alguns municípios também fizeram este movimento. O município que a gente trabalhou essa formação foi Cachoeira do Sul, eles tinham um referencial curricular deles, e junto aos professores nesse curso, nós tivemos a experiência de refletir sobre o currículo das escolas, no que trata, né, das políticas de alfabetização e do processo de alfabetização, a fim de trazer essa questão territorial, né, relacionada à alfabetização para o PPP das escolas, para o documento, né, que reflete o currículo daquele local. Bom,
Vou passar aqui. Como já foi dito, né, o eixo dessa roda de conversa é a formação continuada, porque a gente acredita que é através da formação continuada que a gente vai conseguir fazer essas reflexões sobre a questão do currículo, né, então daqui a pouquinho a prof. Débora vai falar um pouquinho sobre essa questão das políticas curriculares, e a gente acredita que é permeado pela formação continuada, né, através desses momentos que a gente consegue discutir com os nossos pares, que nós conseguimos refletir sobre as mudanças necessárias territoriais no currículo. E aí, essa proposta de formação, como eu já falei, da quarta colônia, tá? As perguntas que nós trouxemos e gostaríamos também da colaboração de vocês, pode ser no chat ou por inscrição ali no chat para falar no microfone, são as seguintes, então, as perguntas orientadoras. Quais as implicações da Base Nacional Comum Curricular no cotidiano da sala de aula? E os processos formativos de professores, né, pensando nessa questão do pertencimento, da valorização do espaço, né, da memória do patrimônio dos professores alfabetizadores, no caso da quarta colônia. A política de alfabetização é a Base Nacional Comum, por serem os referenciais, né, legais que nós temos, que embasam esse trabalho, que nos fazem refletir sobre o currículo. A questão da formação continuada dos professores ter tomado em 2020 um viés diferente, né, foi a nossa primeira experiência, logo no início da pandemia nós tivemos essa primeira experiência, esse desafio que nos foi posto por Cachoeira do Sul, de pensar em uma formação por meios virtuais, por meios tecnológicos, algo que nós não, como grupo, nós não tínhamos feito ainda, porém, puxando a brasa para o nosso assado, fizemos muito bem, né? E tivemos muitos desafios, aprendemos muitas coisas com esse momento. Gostaríamos de ressignificar agora para a quarta colônia. E a questão que essa experiência de Cachoeira do Sul nos trouxe também algumas informações, alguns pontos que nós podemos colaborar com a região da quarta colônia nessa questão do desenvolvimento do Geoparque, certo? Então, a Base Nacional Comum é um conjunto é um documento que define um conjunto de aprendizagens essenciais para todos, né, através do desenvolvimento de competências e habilidades. Ela está prevista em lei, ela é obrigatória, ela está posta, né, passou-se o momento de consulta, de reflexão, enfim, ela está posta, ela está aí, e nós precisamos pensar tanto num currículo que abranja essa equidade que a base nos propõe, como num currículo que considere as especificidades, tanto das escolas urbanas quanto das escolas rurais, né, da região da quarta colônia, e que considere também nas escolas urbanas aqueles alunos que residem na zona rural e que vem até a escola urbana para ter o desenvolvimento da sua aula, né, da sua aprendizagem. Então, tudo isso é a proposta desse curso, é refletir com os professores sobre essas especificidades, a partir, tendo, né, a base, o referencial curricular gaúcho e o referencial curricular do município, caso os municípios tenham, trazer, né, essas bases, esses subsídios para o PPP da escola, para o currículo prático, para as ações relacionadas à alfabetização, tá? Então, eu trouxe aqui uma coisa que eu já falei, que é a questão da equidade educacional, né, que todos tenham a mesma condição, isso é uma coisa muito clara na base, a mesma condição de desenvolvimento das suas competências, das suas habilidades ao longo da educação básica, né? Nós entendemos esse desenvolvimento como um desenvolvimento espiralado de aprendizagem, onde o sujeito, a cada ano
né, da sua escolarização na educação básica, ele tem conhecimentos que ele precisa conhecer, né, que precisam ser introduzidos, que ele precisa ter um aprofundamento e que ele vai aprofundando dentro do seu tempo, né, dentro do tempo também pensado pelos documentos, mas também considerando esse processo de aprendizagem dos nossos estudantes, né, que é um processo que a base também traz como um processo espiralado, que vai se constituindo, onde uma habilidade vai colaborando com a outra no sentido da apropriação das competências, né. Então, nós fizemos um pequeno esboço, né, considerando a Base Nacional Comum, o currículo da Secretaria do Estado, né, que no caso nós temos o referencial curricular gaúcho. Depois nós falamos da questão no curso, né, do PPP, das diretrizes da escola, e chegamos no planejamento voltado para a questão da alfabetização, centrado no caso deste projeto nesses municípios que compõem a quarta colônia. Tá? Nessa formação, então, a gente objetiva trabalhar com a identidade, com a autoria, com a criação e com o protagonismo e com a autonomia do professor. Semelhante ao que a gente trabalhava no Pacto Nacional pela Alfabetização, nós não trabalhamos com o material pronto, acabado, e sim o material que nos permite orientar, subsidiar a nossa formação, mas que permite que o professor seja autor, seja protagonista, crie, né, a sua prática alfabetizadora, que reflita sobre o currículo territorial que compõe o seu PPP, né, e que construa a sua identidade diante da sua memória, diante do patrimônio, né, da localidade onde ele está. Então, um pouquinho antes aqui, eu gostaria que a professora Débora fizesse as suas colaborações e depois nós temos uma outra interação com vocês, tá bem? Prof. Débora? Então, como muito bem colocado aqui pela Carmen, e aí a gente percebe a importância da formação continuada, né? Porque a própria Carmen, assim como outras orientandas e orientandos que nos assistem aqui, fazem parte, né, de uma universidade pública, gratuita, e que proporciona esses momentos formativos, né? E ouvindo assim, a gente percebe o quanto isso é significativo, né, para todos nós. E como a gente fica orgulhosa, né, Helenise, dessas nossas orientandas que explicam tão bem, que até faltam poucas explicações para a gente complementar. Mas o que eu queria colocar, então, é a respeito desse campo que também nós atuamos, que é o campo político, né? Que vocês devem estar se perguntando, puxa, mas por que as professoras trazem a relação dessas políticas de alfabetização, né, com a BNCC? Porque o que eu tenho a ver com políticas? Eu até entendo um pouco de política, mas o que campo é esse? Do que elas estão se referindo, né? Então, o campo político, ele é um campo que deveria interessar para todos nós, porque em decorrente dessas discussões, desses debates, dessas propostas, é que nós executamos nossas práticas, né? Então, nós estamos imersos no campo político, nós precisamos compreendê-lo melhor, né? E, então, como diz Bourdieu, o campo político é um campo de lutas, né? É um campo de debate, de conflitos também, né? Mas é um campo muito interessante para a gente compreender essa nossa imersão nas práticas culturais. Então, o campo da política que nós nos referimos é a política educacional, né? As políticas que envolvem a educação. E a partir da política educacional, nós nos referimos à política
da alfabetização. Então, todas as políticas que envolvem a alfabetização, não só a questão curricular, mas a questão da formação dos alfabetizadores. Então, nesse nosso trabalho, nós nos embasamos, né, nessa discussão política da educação e também da formação. E no contexto da formação, a questão das políticas curriculares. Porque esse termo política curricular, ele ganhou mais evidência nos últimos anos, em função da quantidade, inclusive da quantidade de normativas que acabaram sendo formuladas, né, para organizar essa questão curricular. Então, no campo da alfabetização, nós tivemos um longo período anterior aí que nós trabalhamos com a formação de professores, e a Carmen mencionou isso há pouco, de um programa, aí sim, um programa, né, que trabalhou com a perspectiva da formação dos alfabetizadores e também com a questão curricular, que foi o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E esse programa, ele começou a demonstrar com maior evidência a importância do currículo na alfabetização. A partir desse programa, também se organizaram os chamados direitos de aprendizagem para cada ano do ensino fundamental de 9 anos, mas principalmente para o ciclo da alfabetização, que era os primeiros 3 anos. Porque o que tínhamos, né, em relação à alfabetização era algo assim muito antiquado, né? Não se discutia o que se trabalharia exatamente no primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos, com crianças que foram incluídas no ensino fundamental a partir dos 6 anos. Essas crianças de 6 anos, elas eram crianças que eram matriculadas na educação infantil. Então, essa organização curricular, ela foi realizada a partir do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Isso precisa ser dito porque essa organização também serviu de referência para a organização da BNCC que temos hoje. Então, a BNCC, ela foi pensada inicialmente a partir dos direitos de aprendizagem que foram propostos via Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Bom, dito isso, a partir de 2018, 19, quando a BNCC finalmente é entregue na sua 3ª versão, esses direitos já constam de uma forma diferente daquela inicialmente pensada. Por quê? Porque aí outro grupo de intelectuais, de educadores brasileiros, se organiza para concluir essa BNCC. E nesse processo se insere uma outra perspectiva teórica para o campo da alfabetização. Então, isso eu estou falando de política curricular neste campo de discussão, que também tem os seus embates, as suas concordâncias, as suas divergências, né? Então, neste processo, a gente entende essa discussão curricular da alfabetização, especificamente com relação à alfabetização. Então, neste processo que eu estou tentando explicar essa formulação, nós temos também agora, recentemente, com o governo Bolsonaro, a partir de abril de 2019, uma
um decreto que institui a Política Nacional de Alfabetização. Essa formulação dessa política nacional, ela já tem algumas diferenças, ela não está dialogando com os outros documentos. Então, o que nós analisamos atualmente é em que medida essa política de alfabetização dialoga com a BNCC e com as diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental de 9 anos e da educação infantil. Porque essas, sim, são as políticas curriculares que nos interessam abordar. Então, nós já viemos há algum tempo acompanhando as diretrizes curriculares nacionais. E essas diretrizes fazem parte deste conjunto de políticas curriculares, como eu falava ontem também, inclusive um professor mencionou, e isso ficou muito marcado, e acho extremamente importante, porque nesse rol de diretrizes curriculares, nós vamos ter também as diretrizes para as modalidades, né? E duas modalidades são modalidades étnico-raciais. Nós temos também diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais. E aí também nós articulamos essa discussão com as etnias que compõem a quarta colônia. Porque nós entendemos que as etnias também são produtoras de culturas diferenciadas. E essas culturas, elas têm seu capital cultural, para usar um termo de Bourdieu, que são diferenciadas e que também tem a ver com a região e com o próprio capital econômico dessa região, né? Então, isso tudo está implicado nessa formação de professores, porque nós trabalhamos com uma formação e também temos que discutir a questão sociológica, né? A questão filosófica, a questão psicológica e a questão social envolvida aí, né? A questão cultural envolvida nesse processo. Então, por isso que eu trouxe essa explicação da relação do campo político com a relação da cultura, com a relação ao currículo. Eu vou parar por aqui, que eu acho que, por enquanto, tá bem assim, né? E vou abrir para a Carmen e para a Sayonara, para as colegas continuarem a discussão. E eu queria ainda, Prof. Débora, chamar a atenção que no ano de 2020 ainda a gente teve outro desafio, que é a formação, né, por meios virtuais, que é também um desafio que nós vamos levar para esse projeto a ser executado com a quarta colônia, porque nós sabemos que muitos professores, né, têm dificuldade de acesso, só um minutinho que eu estava chamando uma pessoa aqui, dificuldade de acesso, né, à internet, temos regiões da quarta colônia que não há sinal de internet, então tudo isso é um desafio a ser pensado de forma a estruturar um curso de formação por meios digitais, por meios tecnológicos, que todos os professores que participarem possam ter acesso a esse curso, né? Isso, e a questão do ensino remoto, porque esse processo que eu explicava, ele vinha, de alguma forma, sendo implementado, né? A discussão sobre a BNCC, as discussões sobre o referencial curricular gaúcho, a elaboração dos referenciais municipais,
né, que nós mencionamos ali, mas cada município também elabora o seu referencial curricular, né, e a partir dessa elaboração ia chegar, então, aos projetos político-pedagógicos das escolas. Então, as escolas, ainda vai chegar esse momento em que as escolas terão que revisar seus PPPs em função dessa questão curricular, né, e aí nós também orientamos muitos municípios ou instituições com relação a essa elaboração, né? Mas isso tudo foi, de certa forma, interrompido, assim, ou deixado um pouco em stand-by em função da pandemia. E aí a gente vê que o ensino remoto, ele também é uma reconfiguração curricular, porque ele mexe com toda a organização do currículo da escola. Isso é currículo. A prática da sala de aula é de responsabilidade do docente, sim, mas o currículo, de forma geral, também é responsabilidade de todos, e da escola, e da comunidade, dos gestores. Isso tudo sofreu muita mudança em pouco tempo, né? Então, sobre a questão do ensino remoto, nós também temos uma pesquisa nacional, em que eu e a professora Helenise estamos fazendo parte, para ver essa recepção, né, dessas políticas de alfabetização e também de como os professores estão conseguindo trabalhar com o ensino remoto na alfabetização. Isso, prof. Isso. Tá. Bom, nós gostaríamos de ouvi-los, né? Tem uma outra interação, espera só um minutinho. Sayonara. Oi, meu microfone estava desligado. A gente gostaria, né, que vocês participassem de uma segunda interação. É o mesmo procedimento, né, de apontar a câmera para o QR Code que está na tela ou colocar o link com o código que eu já deixei disponível aqui no chat para vocês. E agora também a gente gostaria de começar com as perguntas, né? Ali pelo chat, a Loiva já fez uma primeira pergunta direcionada para a professora Débora. E na sequência, se vocês quiserem se inscrever, eu estou aqui para anotar o nomezinho de cada uma de vocês e de vocês, é isso. Aí vocês participem da interação e a professora pode responder a pergunta da Loiva. Sim. Então, a Loiva pergunta aqui se é possível adaptar algumas linhas e diretrizes da BNCC, né? Ou se atualizar e trabalhar no contexto da realidade das escolas e da comunidade. Então, eu queria deixar bem claro isso, Loiva, e colegas aqui, estudantes presentes. Essas diretrizes, tanto as diretrizes curriculares quanto a BNCC, todas têm um enfoque cultural, todas têm um enfoque nessas realidades, né? Então, é possível, se a gente aprofundar o debate sobre o que é a cultura, o que significa esse patrimônio para nós, e isso, a nossa proposta é trabalhar com as histórias de vida e as memórias, porque aí a pessoa se sente pertencente a este processo. Né? O que a gente vem trabalhando com a ideia de pertencimento é eu com a minha história, com a minha cultura, com as minhas vivências, com as minhas experiências, com os meus saberes. E da mesma forma, pensar, né, num currículo que faça o mesmo movimento com os alunos. Exatamente. Eles se sintam pertencentes, que eles também movimentem, né? Porque a Base Nacional Comum, ela traz essa premissa de que os estudantes sejam autores, sejam autônomos, sejam atuantes no local onde eles estão. Então, tem um conhecimento geral, nacional, mas também possa se especificar
o conhecimento territorial, para que eles sejam atuantes também no território, né, Prof? Sim, e considerando também, Carmen, que as crianças são sujeitos ou pessoas de direitos, que têm o direito de aprender e que se alfabetizam. Todas as crianças podem se alfabetizar, né? Porque elas também constroem essa relação com a língua escrita, com a língua materna, no caso, por exemplo, de crianças aí da quarta colônia, elas têm a língua alemã ou italiano, né? Os indígenas também têm a sua língua materna, né? Os quilombolas, os negros, das comunidades negras rurais, que também temos muito aqui na quarta colônia, embora não se dê tanta visibilidade como nós falávamos ontem, nós hoje entendemos que todas essas comunidades fazem parte desse território, né? E essa aprendizagem das crianças, ela tem que ser valorizada, essa cultura também tem que ser valorizada. As crianças, por exemplo, no caso das crianças, permitir que essas crianças falem do modo como é o seu dialeto, sem fazer chacota, por exemplo, como eu estou falando aqui de um exemplo que é muito comum das pessoas terem seu sotaque, o seu dialeto, as suas formas de expressão particulares das suas culturas, das suas origens, né? E isso ser visto como algo interessante e não como algo depreciativo. E aí agora eu vou falar aqui como alguém que viveu até os 17 anos na cidade de Agudo. E o meu pertencimento de origem não é da alemã. Então, eu observava os meus amiguinhos falarem de forma diferente, e ao contrário de outras pessoas, eu achava aquilo bonito, interessante. E hoje, depois de vários estudos culturais, estudos sobre essas formas de vida, né, de várias pessoas, eu entendo isso como a grande diversidade que nos faz melhores, que nos faz brasileiros. É essa base que nos faz democráticos. É essa diferença, essa diversidade de pessoas de diferentes modos, né? Então, é sobre essa questão que eu penso que é importante a gente discutir na formação. Pronto, não vou falar mais agora. Eu só queria dizer para vocês... Eu depois quero me inscrever. Tá, querida, eu só vou dizer uma coisa bem rapidinho, que antes do final, depois das perguntas, da interação, a gente vai mostrar a interação virtual que vocês fizeram conosco, tá? Uns 2 minutinhos no final. Agora, fechei a boca. Sayonara. Oi, vocês conseguem me escutar? Sim. Acho que a Sayonara saiu. Teve um probleminha, acho, no microfone. Então, Felipe, acho que tu pode fazer a tua interação. Eu não vi se tinha outra inscrição ali. Carmen. Clarice. Oi, Então. Eu me inscrito pelo chat, Carmen. Pode ser? Querida. Pode. Depois do Felipe. Pode sim. Tá, deixa eu me organizar aqui. Tá. Eu só queria trazer uma contribuição referente que também foi o meu tema de pesquisa agora de mestrado, né?
sou orientadora da professora Débora, né? E referente, assim, eu vejo essa discussão de hoje, o quão, prof, é pertinente realmente as suas colocações e contribuições que você trouxe. Eu vejo que cada vez mais, assim, a gente se apropria desses conhecimentos. E assim, trabalho na coordenação do Ensino Fundamental 1, aqui na Secretaria Municipal de Educação de Ijuí. E o meu tema de pesquisa também foi referente à formação continuada de professores e trazendo também questões das políticas curriculares, né? Que, nesse momento. Então, eu queria trazer, assim, achei tão importante quanto a professora Débora trouxe, das aulas remotas, né? A gente, no nosso município, a gente trabalha com isso referente a atividades não presenciais. E naquele momento, no desenvolvimento da pesquisa e referente do mestrado profissional, do produto que provocou, digamos, instigou algumas organizações nossas, enquanto secretaria, para estar discutindo com os professores alfabetizadores referente às questões curriculares. E naquele momento, a professora, assim, porque a alfabetização, eu vejo, pelo ensino não presencial, foi uma fase, assim, uma fase muito delicada, e o que exige de trabalho nesse momento. E os nossos professores, assim, muitos, assim, angustiados com a situação. E a professora Débora, numa fala para esses professores do meu município, veio, assim, trazer algumas certezas e também, naquele momento, algumas inquietações e de como se organizar esse processo deste ensino não presencial. Que foi, assim, fundamental as contribuições da professora Débora no meu município para o ciclo de alfabetização. Desse trabalho não presencial, de como estar discutindo isso. Eu veio trazer uma certa tranquilidade para o grupo de alfabetizadores do meu município, prof. Débora naquele momento, e também que instigou a outros momentos de discussões sobre o currículo no ciclo de alfabetização para esse período, que nos fez repensar enquanto rede de município, a partir, digamos, da BNCC, nós tínhamos um referencial curricular, e as contribuições da prof. Débora fez pensar, bom, e agora? O que se fazer para esse ciclo de alfabetização? Aí a gente buscou, junto às escolas, assim, pensar sobre isso e o que seria desenvolvido neste período. E a gente, assim, discutimos com os professores alfabetizadores uma matriz curricular para, digamos, direitos e aprendizagens essenciais para esse período. Então, isso eu vejo, assim, prof. Débora, a sua contribuição que nos fez pensar sobre isso nesse momento. Meu município foi assim. Obrigada, Clarice. E não só, prof, para o ciclo de alfabetização, mas no decorrer da formação, se inseriram os coordenadores pedagógicos e professores do 4º e 5º ano, que solicitaram também a estar participando dos encontros de formação, a partir... Ótimo. Veja que essa discussão, ela tem sido bastante apropriada em Juí, e outro dia fiquei muito feliz, né, porque eu soube que o município de Juí tem um IDEB de 7,2 nas escolas, e isso se deve a esse trabalho que vocês fazem, né, e essa preocupação com a formação continuada dos professores daí no município. Sim, e principalmente se deve... Então, também isso, sabe, que isso se deve todo ao conjunto de políticas educacionais que o município implementa, né? Não apenas a questão da formação, mas também outras políticas. Mas, Clarice, devido ao nosso tempo, também eu queria passar a palavra para outras pessoas, né? Eu acho que o Felipe está inscrito, e também a prof. Helenise.
E Prof. só Helenise, só para mim concluir, prof, agradeço posso? muito a tua participação. Tá bom, meu anjo, pode. Dizendo referente à questão da cultura, o município de Juí, ele se constituiu, no caso, através de 14 etnias diferentes. E queria trazer, assim, que, prof, que não só na linguagem, mas na escrita das crianças, principalmente ao iniciar o processo de alfabetização, isso também vem, mostra, sabe, isso também é trazido para a sala de aula. E vocês me fizeram pensar hoje o quanto a gente tem que estar discutindo na formação continuada de como trabalhar também com isso, tá? É isso. Obrigada pelo espaço. Felipe, a gente que agradece, professora Clarice. Obrigada pela sua contribuição. Agora a palavra está com Felipe, na sequência com a Helenise. Então, bom dia a todas e todas, né? Eu estava ouvindo a fala das professoras e eu vou falar da questão do pertencimento, a qual eu pesquiso, né? Venho trabalhando desde a graduação, o sentimento de pertencimento dos professores. E esse projeto, falar em BNCC e política pública, os dois, no meu entendimento, andam junto, porque a pessoa que se sente pertencente ao local, a uma região, ele tem que ser pertencente a si mesmo, antes de querer formar, antes de querer continuar a formação continuada de professores, ele tem que ser pertencente a ele, ao mundo e principalmente ao que ele acredita dentro dele. Porque quando a gente acredita o que a gente é e a gente acredita o que a gente defende dentro da gente, aí sim a gente é pertencente a uma política nacional de alfabetização, a gente é pertencente a uma escola, a gente é pertencente a uma BNCC, isso é pertencimento. Pertencimento significa ser autor e coautor da sua própria história, dos seus próprios ideais, dos seus próprios caminhos e principalmente do ser humano, porque nós não podemos andar distanciados do pertencimento. O pertencimento faz parte da conspiração humana, da vida humana, do sentir, do acordar, do levantar, do dormir, do ser, do gostar. Então, se sentir pertencente é o que nós estamos fazendo hoje. Nós somos pertencentes a uma história. Nós construímos a nossa história com nossos gostos, com nossas cores, com os nossos ideais. Então, eu acredito que hoje, ser pertencente a uma política nacional de alfabetização, a base nacional comum curricular, é defender e ser a educação pública hoje no país. Então, me sinto muito feliz e lisonjeado de estar hoje, nessa manhã, debatendo temas tão pertinentes, tão importantes. Gostaria de parabenizar as professoras Carmen, que eu sou fã da Carmen número 1, a professora Débora, a professora Helenise, todas as professoras que são autoras desses projetos, porque se vocês não fossem pertencentes às suas histórias de lutas e de superação, nós não estaríamos aqui progredindo e compartilhando saberes, fazeres, e principalmente compartilhando a mudança da nossa história. Nós, professores, somos a mudança da nossa história e somos autores e coautores dos nossos caminhos, porque nós traçamos caminhos, encontramos caminhos e seguimos nossos caminhos avantes, e é por isso que nós estamos aqui em prol de uma vida, de uma comunidade e de uma luta que entende que a educação pública e as políticas curriculares nacionais são o fomento do nosso futuro, da nossa nação. Esse é meu recado afetuoso a este projeto, a essas pessoas que têm uma estima muito grande em trabalhar junto e que nós sigamos sempre pertencentes a nós mesmos e pertencentes ao que nós acreditamos e lutamos. Muito obrigado. Ok, Felipe, muito obrigada. Eu que fico lisonjeada de ouvir essas palavras tão bonitas e tão verdadeiras do fundo do teu coração, porque eu sei que tu é uma pessoa, assim, muito emocional, muito afetuosa, tá? Muito obrigada. Obrigada, Helenise, Felipe. Obrigada, professora. Esperou até agora. Ouvindo, né, a participação, né, agradeço, né, Felipe, essas palavras generosas, né, em relação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, um trabalho coletivo de anos, e que
porque cada vez mais a gente entende nisso, né, Débora, nesse fortalecimento de pessoas que possam dar vazão a temas tão importantes e tão pertinentes, né? E agora a reflexão que vocês estão trazendo, né? Olhem só, a base, ela traz essa autonomia, né? Ela está trazendo essa autonomia para que os sistemas de ensino possam refletir sobre essa questão curricular. Agora, a questão toda é nós criarmos, né, estratégias para que esses professores possam perceber a força, o espaço, o protagonismo e a autonomia que eles precisam ter para poder se apropriar da base e construir estratégias de fortalecimento na questão cultural dessa região toda, né? Seja a Quarta Colônia, seja também a Caçapava, né? Então, para além da etnia italiana, como ontem a gente colocou, né, todas as interfaces culturais que tem lá, a professora Débora traz também essa questão importante, né, das culturas, como também foi colocado com a professora Clarice, trazendo a questão também, para além só da linguagem, mas também outras questões importantes. E isso incorporar numa das coisas mais difíceis. Olha, eu estava lembrando, né? Nós tínhamos uma linha de pesquisa que discutia currículo no programa de pós-graduação em educação. E quantos são poucos os teóricos que discutem currículo, né? Antônio Flávio Moreira, que a gente tem, e ele falava muito, quando ele veio no nosso programa, da dificuldade da transformação curricular, tanto que se fala em grade curricular. Grade curricular, por quê? Porque é uma grade mesmo. Os conteúdos que estão ali, eles também representam uma relação de poder em relação à sociedade. Então, a gente também tem que fazer uma leitura de por que alguns conteúdos permanecem e outros não, né? Então é por que na Quarta Colônia, toda essa questão cultural, como é que a gente pode... bom, e aí também tem um hiato histórico, né? No trabalho que foi feito com a educação patrimonial nessa região toda, e agora todo esse trabalho que está sendo feito pelo Geoparque, pelos colegas, né, de várias áreas, né, Natália, do campo interdisciplinar. Então tem esse movimento. Teve um movimento no passado, teve um hiato, né? Teve um tempo onde não se tocou tanto nessas questões, e agora se retoma com esse grupo tão grande, tão interdisciplinar e tão diverso, que vem contribuir. Então, eu acho que o grande desafio que é posto hoje nessa oficina, e na oficina de ontem também, é a criação de estratégias para que os professores possam ver a possibilidade de liberdade, de autonomia que eles possuem para poder criar estratégias, né, e reformular os seus currículos no sentido de poder dar vazão, né? Dar vazão a essa riqueza que vai favorecer o que o Felipe trouxe na questão do pertencimento, porque ninguém se sente participante de uma escola, participante de um universo, se não tiver essa noção clara de que aquele conteúdo faça sentido, ele tem que fazer sentido. E, de um modo geral, a escola, nesses 500 anos, ela acabou ensinando conteúdos que não fazem muito sentido aos nossos jovens, né? Porque se de fato ela conseguisse chegar, nós não teríamos esse número de evasão e de repetência, né? Porque, às vezes, a rua, né, o tráfico, se torna muito mais atraente para esses jovens do que o próprio processo de escolarização, que é um processo que tem que criar, né, a cultura de ouvir, a cultura de respeitar, a cultura de ter paciência para aprender, e uma sociedade onde cada vez mais as pessoas têm pressa, têm ansiedade, me parece que esse processo de escolarização perde sentido muitas vezes, né, para uma grande parcela dos nossos jovens e das nossas crianças. Então, isso aí é algo que... Ou das próprias famílias, que muitas vezes não enxergam ainda o valor da escola, né? Que é uma forma de ascensão, de mobilidade e de compreensão do mundo, né, como um todo. Então, nós temos um desafio muito grande, né, pessoal? Não é... Mas mesmo por ser tão grande esse desafio,
que ele merece cada vez mais a nossa atenção, né? Então, eu penso assim, né, Débora, né, gurias, né, Felipe, por mais complexo que seja essa questão, é por ser complexo que merece a nossa atenção. Por não ser fácil fazer isso, Natália, é que a gente tem que persistir. Porque se fosse fácil, nós não estaríamos aqui hoje, né? Ele realmente isso, né? Eu lembro do Fourcade, que é um francês, que ele fala da complexidade da mudança curricular. E o Antônio Flávio Moreira também, né, coloca muito essas questões. Então, agradecer, né, essa possibilidade, né, e só para a gente refletir, né, do quanto é complexo e o trabalho que a gente tem pela frente aí. Eu gostaria de perguntar para a Carmen ali como é que ficaram as participações com QR Code, que eu achei uma ideia genial dessa turma jovem, né, Helenise, que fazem essas interações. Eu vou mexer aqui para apresentar a tela para vocês só um pouquinho, que bem rapidinho a gente já está encerrando, tá? Eu queria mostrar como ficou, tá? Vocês conseguem ver a primeira pergunta, então? Quando falamos em política de alfabetização e BNCC, o que lhe vem à mente, né? Fizemos uma nuvem de palavras. Conseguem ver? Felipe, por favor, me responde, porque eu não enxergo. E a segunda pergunta, que é diante do cenário atual, a gente não teve muita participação, mas é que foi corridinho ali a gente apresentar o QR Code, né? Mas a proposta é fazer com os professores também, né, no momento que a gente faz a formação, sim, essas interações. Obrigada, querido. Essas interações para a gente também ouvir e ter um relato de todos. E eu interrompendo aqui, eu queria só dar uma última palavra, que é o quanto esse momento de debate, essa escuta e esse projeto que o Geoparque trouxe para o GPFICA, o quanto esse desafio está ressignificando também a minha pesquisa sobre currículo. Porque uma coisa é a gente pesquisar, é ouvir os colegas alfabetizadores, né, sobre temas específicos, e agora ser desafiado a ouvi-los nesta questão do pertencimento, ouvir vocês também nessa questão de valorização da autoria, da autonomia. Eu fiquei muito feliz de ouvir os colegas que aqui participaram. Agradeço a oportunidade. Se inscreveu, vamos encerrando, Natália, como é que já estamos o tempo? Helenise? A gente tem até meio-dia, mas se não tiver mais nenhuma questão, o ideal é uma atividade, né? Não, mas é que a gente está das 10 a meio-dia, que a gente se colocou à disposição. Mas se vocês quiserem continuar conversando, a gente continua, não tem problema. Sim. Não tendo mais nenhuma questão a tratar também, por enquanto, eu acho que se tivesse inscrições viriam também pelo chat, e a Sayonara estava cuidando disso. A gente pode dar um encerramento, então. Muito obrigada a todos e todas. E se a Sayonara queria falar alguma coisa, ela ligou o microfone agora? Não? Eu ia agradecer em nome do GPFICA, né? Foi bem corrido para mim, para a professora Carmen fazer. A gente teve pouco tempo. E queria agradecer a presença de todo mundo que se dispôs a estar aqui para discutir esse assunto, um assunto que é importante, de relevância, que a gente vai continuar tratando posteriormente. É isso. Obrigada. Outros encontros virão, né, Sayonara? Não necessariamente dentro da JAI, mas outras oficinas dentro do projeto, com certeza, vão acontecer. E já estão dentro da programação da professora Helenise, se quiser dar a sua palavra final. Obrigada, Débora, também, né? E a professora Carmen também, que eu não agradeci antes. Eu penso, assim, que nós temos esse compromisso, né, Natália? Um compromisso, assim, muito grande e, ao mesmo tempo, uma expectativa, né? Principalmente na área que a gente atua, que é a educação básica, né? A gente tem a questão, assim, importante e estratégica,
E penso também da valorização da universidade. A comunidade em torno da universidade, ela espera muito da gente, né? Ela espera muito desse retorno, né? E esses dias eu estava pensando, né, Natália, a gente não pode nem pensar de não criar esses geoparques, sabe? Não dá nem para passar na cabeça da não criação dos geoparques. Porque eu estava me lembrando na história, eu falo muito da cultura italiana porque, né, Débora, foi o que eu pesquisei, né, gurias, ao longo dessa minha história de vida, onde eu tenho esses elementos, né? Mas eu não desconsidero de forma alguma as culturas, mas a gente tem que falar daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente domina, daquilo que a gente conhece, ou procurou conhecer. E ontem à noite eu estava me lembrando de uma passagem, né? Alguns consideram que essa quarta colônia ela teria se desenvolvido muito, né? Se tivesse passado os trilhos, né? Os trilhos pudessem ter chegado até a Silveira Martins. E os trilhos não chegaram, eles ficaram nessa região ali de Arroio Grande. E não chegou, né? Não foi até lá. Até por a questão geográfica, eu acho que de questão de investimento, mas também de percepção política do que significava o desenvolvimento naquela região. A não criação do geoparque, ela vai ser um golpe muito grande para essas comunidades, se não ocorrer. Vai ser uma perda de iniciativa, vai ser um golpe, vai ser uma situação muito difícil, né, para essa comunidade, porque tem uma expectativa muito grande dessa criação. Então, nós, universidades, a gente tem que fazer um esforço, né, como a gente sabe da Pró-Reitoria de Extensão, a gente sabe da atual reitoria, a gente sabe de todos os envolvidos, né, no sentido de que haja sensibilidade por conta da Unesco. Então, é um apelo, é um pedido que eu aproveito hoje, que a gente está aqui, que a Unesco entenda o quanto é estratégico para essa comunidade a criação do geoparque, tanto para a quarta colônia, quanto para Caçapava, porque é uma possibilidade de esperança, é uma possibilidade de geração de emprego, é uma possibilidade de ressignificação, né, do seu espaço, do seu tempo, e é uma possibilidade, assim, de projetar, né, um novo movimento para essas comunidades. Então, o geoparque hoje poderia ser geoparque 2 pontos, né, a conquista da autonomia, geoparque 2 pontos, um projeto de esperança, geoparque 2 pontos, um projeto estratégico para o desenvolvimento, tanto social, político, cultural. E aí, claro que todas essas questões vão estar inerentes, né? Desde a questão do próprio processo de alfabetização, da forma como se dá essa escolarização, né, dos próprios conteúdos que vão ser trabalhados na escola, da implicação desses profissionais que atuam na região para poder ver esse potencial e poder desenvolver, desde os arquitetos, dos engenheiros, dos médicos veterinários, dos professores, dos servidores públicos daquela região, dos gestores que vão assumir as gestões estratégicas dessa região. Então, é algo que não depende só da universidade. E eu acho que isso que é bonito no Geoparque, porque eu assisti, né, várias apresentações mostrando esse processo de que a universidade, ela entra, ela ajuda, mas depois são eles, né, Natália? São eles que vão ter que dar conta desse protagonismo. Então, não se cria uma dependência em relação à universidade, muito pelo contrário, é um processo que a universidade ajuda a encaminhar e depois a comunidade, por si só, ela vai criando, né, essas estratégias de manutenção desses geoparques. Então, isso aí eu acho que, né, já vale tudo, já vale o nosso trabalho, já vale esse envolvimento, né, e pensar, né, que eu acho que a grande questão que o Geoparque também traz é a questão da sustentabilidade, né? Então, é um tema também, Débora, na questão curricular muito importante, a questão da sustentabilidade, como o Felipe falou, a questão do pertencimento, de valores, de cultura, né? Mas principalmente no que se refere a essa questão de pertencer, né? A partir da cultura, tu conseguir perceber todos
essas relações que se estabelecem dentro, né, e fora da sala de aula, né, dentro e fora da sala de aula. E aí vai também a discussão, eu acho que eu queria um pouquinho aproveitar, né, a Débora, que ela pudesse discutir também as concepções de currículo brevemente, que eu sei que a Débora tem esse conhecimento, né, sobre os tipos de currículo que existem, principalmente essa discussão do currículo formal e informal, ou o currículo oculto, lembra, Débora? Que a gente discutia uma época muito sobre a questão do currículo oculto. Quem sabe tu pudesse trazer algumas questões a respeito disso, né, desses desafios curriculares antes da gente concluir aí. Então, Helenise, isso é uma discussão já que de algum tempo, né, sobre algum tempo se falava mais em currículo oculto, né, mas essa noção de currículo oculto, ela foi um pouco modificada e hoje chama mais um currículo implícito. Ele é implícito, não é oculto. Esses termos, é interessante como eu falo às vezes com meus alunos também em sala de aula, que os termos que a gente usa, eles dizem muito daquilo que a gente está entendendo, né, no momento, e daquilo que a gente acredita, né? Então, no caso da grade, que a Helenise falava antes, né, a grade, o próprio termo grade pressupõe uma rigidez, uma fixidez, né, algo que não permite que se vá além ou que se explore outros conhecimentos, né? Então, se fica fixo naquela grade, e os professores normalmente têm que vencer os conteúdos, imagina, olha o termo que se diz, vencer conteúdos, senão eles ficam enlouquecidos, se não vencem aquele conteúdo, né? E pobre dos alunos que depois, por algum problema, como agora no ensino remoto, que eles não conseguem vencer os conteúdos que estão vistos na grade. E esses termos a gente pode pensar hoje de outra forma, né? O currículo é uma matriz, é um ponto de partida para explorar uma infinidade de conhecimentos, de conteúdos que também vão contribuir com essa formação integral das pessoas, né? E esses currículos que a Helenise falava, o termo oculto, era aquilo que estava escondido, né? E que as pessoas não percebiam que ensinavam. Então, se ensina muito mais por meio de um currículo implícito, que é até os gestos, o olhar. Às vezes eu brinco com os meus alunos em sala de aula que a gente passa a estudar currículo e também passa a cuidar até dos gestos, de como um gesto pode significar muito mais do que outras formas ditas, né, explicadas de conceitos, de conteúdos. Então, esse currículo de simbólico, né, de significado, mais impacto na vida das pessoas. Eu acho que é isso, Helenise, não sei se pude contribuir mais um pouquinho. E é nesse sentido, né, que a gente, é importante, Débora, mostrar, né, de como tudo vai da percepção, né, de que nós, como professores, dentro das universidades, nas escolas, né, como é que a gente vai percebendo essa discussão curricular, né, ao longo desse tempo, e o quanto, né, os estudos têm avançado para essa flexibilidade, como tu trouxe, né, muito pontuado, embora que a gente ainda vê as pessoas muito embora as pessoas ainda estão muito exatamente muito preocupadas. Por que, Helenise? Porque o currículo ele foi sendo entendido de forma mais abrangente. Inclusive, um autor que tu citasse aqui, que eu também estudo, que é o Antônio Flávio Moreira, ele define currículo
não como lista de conteúdos. Ele define currículo como conjunto de experiências que se desdobram em torno do conhecimento. Mas aí a organização escolar desse currículo, ela acaba engessando, e o que acontece é que essa BNCC que nós temos hoje, de certa forma, ela se propõe a ser democrática, democratizar os conhecimentos para todos, mas, ao mesmo tempo, ela pode engessar esse currículo. Então, a gente tem que trabalhar com essas duas noções, entendendo um currículo como experiências com conhecimento, mas também de uma forma organizada, olhando para esse documento denominado base, para que todas tenham acesso ao conhecimento escolar, né? O conhecimento que a escola pode promover. É isso aí. Então a gente vê o quanto de estudos, né? A gente precisa fazer e buscar essa parceria, né, com esses professores da escola. Aqui também tem a contribuição da Clarice, né? Ela coloca assim: acredito que ao trabalhar com habilidade sairemos do vencer conteúdos, né? Claro, como tu falou, habilidades e experiências, né, Débora? E aqui a questão também fala dessa questão das habilidades, quais são as habilidades que a gente gostaria de desenvolver nos nossos alunos, né, para além só dos conteúdos. E até a Liliane trouxe, né, justamente porque a partir das habilidades nossos alunos vão poder se apropriar desse conhecimento e fazer essa relação teoria e prática tão importante. E o Valdemar aqui coloca também que aprender a lidar com as tecnologias e traz isso para agregar ao conhecimento, né? Então, também essas tecnologias, elas são vistas como ferramentas, né? É a Valdelisa. É o Valdemar e a Valdelisa. Que tá usando aqui o perfil da esposa, né? Mas no sentido de trazer essas questões, né? De agregar, mas principalmente, né? O respeito a essas diversidades, essas culturas, né? No processo de alfabetização, eu estava pensando, né? O quanto é complexo aprender a língua portuguesa, né? Principalmente em função da não correspondência, muitas vezes, das palavras com a fonética, né? Muitas vezes a forma como a gente fala não é a forma como a gente escreve. E eu penso que o português é uma das línguas mais difíceis também para as crianças aprender a ler e escrever. Poderia também ser um dos elementos, né, aliados também à falta de conhecimento na área da alfabetização, da complexidade disso, por exemplo, questões assim, estratégias como a criança vai aprender a ler e escrever, ela lê e escreve de forma simultânea, né? A Emília Ferreira vai colocar essa questão, né? Ela lê e escreve de forma simultânea. E por muito tempo só se preocupou com a leitura, né? E a leitura para quê? Para ler documentos, muitas vezes, de interesses, né? E as pessoas liam e elas eram podadas da escrita. E a Emília Ferreira traz isso, né? Que a escrita e a leitura acontecem de forma simultânea. A importância da compreensão também dos níveis da lectoescrita, saber como é que se dá esse desenvolvimento que acontece com crianças aqui do Brasil, mas também de várias regiões do mundo. Todo mundo passa por esse desenvolvimento dos níveis da lectoescrita. E nessas comunidades, né, com certeza, a apropriação dessa cultura, seja oral, seja escrita, seja nos hábitos alimentares, quantas estratégias podem ser montadas, e com certeza são montadas, são criadas, né? A gente que trabalhou há 5 anos com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, quantas riquezas, quantas práticas enriquecedoras foram construídas no campo da alfabetização, né? Quantas estratégias essas professoras trouxeram, né? Trabalhando com a cultura alimentar, com a cultura da linguagem, com a cultura escrita, com a cultura teatral, com a cultura musical, com as histórias de vida. Quantas estratégias foram criadas, né, ao longo desse programa para que as crianças possam se alfabetizar. E está ali o exemplo de Ijuí, um dos exemplos, né,
que a Débora trouxe, do aumento do IDEB em função da participação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, não é uma fala, não é só uma fala, né? É uma constatação da própria ciência, que mostra que o investimento de recursos públicos em programas de formação continuada, o quanto reverte na melhoria da qualidade do ensino, né? E outra questão que a oficina trouxe também para mim é o quanto que a escola pública tem que ser de qualidade. Porque para a maioria dessas crianças é o único espaço que eles têm de acesso ao conhecimento formal. Então, não dá para ser qualquer escola, ela tem que ser a melhor. Por isso que foi muito importante a aprovação também dos recursos do Fundeb, no sentido de garantir essa escola de qualidade, essa escola estratégica, né, para o desenvolvimento dessas crianças, porque é o único espaço, né, professora Débora, né, todo mundo nos ouve aqui, para que as crianças possam, de fato, né, se desenvolverem de forma plena e muito estratégica, né. Estratégicas para quê? Para evitar a evasão e a repetência, é o que a gente quer. A gente quer que todas as crianças aprendam a ler e escrever, que haja uma diminuição dos números de evasão, que haja uma diminuição do número de violência, né, no nosso entorno, e que haja geração de renda. E eu não vejo outra forma senão investimento na escola pública, na formação de professores e, consequentemente, nessas interações que a gente faz na comunidade. E o Geoparque é esse instrumento, né? Helene, mas por um bom tempo, a nossa preocupação principal era com a questão da evasão e da repetência, tanto que existe uma literatura e uma produção também de pesquisas sobre isso, né, em um determinado momento histórico. Me parece que com as políticas de educação essa questão da evasão, ela foi, de certa forma, contemplada, né, quando se colocou as crianças na escola, e cada vez mais cedo, né, por meio do financiamento do Fundeb, inclusive, né. Então, agora a nossa preocupação é essas crianças que estão aí no ensino remoto, né, estão fora da escola, e a escola, ela, de certa forma, acolhia, né, e acolhia e educava e fazia, e os professores tinham muitos papéis, desempenhavam muitos papéis, e o poder público também, né, o Estado também financiando, inclusive, a merenda, a alimentação, né, a tecnologia para crianças e para os jovens também, porque, inclusive, para os estudantes do ensino superior, né, tinham muitas dessa ajuda financeira toda no interior das universidades, e as crianças nas escolas. Agora, me parece que isso tudo ficou a cargo das famílias, né, e as famílias estão sentindo, e nós também vamos sentir nos próximos meses, a repercussão desse período em que se sente falta do investimento do Estado na formação das crianças, né? Bom, mas enfim, eu acho que nossa oficina está muito bacana, muito bonita. E vínculo que o poder público está criando com muito afinco, né? Porque elas estão fora do ponto de vista presencial, né? Mas uma parte está na modalidade à distância, né? E a outra parte que tu traz é isso, que não tem acesso remoto e que está dependendo exclusivamente desse trabalho, né, altruísta por parte desses professores que muitas vezes estão indo ao encontro das famílias, né, encaminhando material, até a merenda escolar, né, sendo partilhada para poder dar sustento, né, a essas famílias que... Então, nesse momento a gente vê a questão da desigualdade, né, Helenise? A desigualdade social vai ficar muito evidente, muito mais ainda,
porque crianças que têm famílias com recursos têm acesso à internet, escola particular que manda o material, os professores que não pararam, enviaram e continuaram com as suas plataformas online e tal, e as crianças das escolas públicas de alguns locais, né, mais difíceis ainda, não têm esse mesmo acesso, né? Então, isso é uma coisa que vai ficar muito evidente, que a gente precisa pensar sobre isso. Verdade. É isso, né? Então, agradecemos, né, Débora, a Carmen, a Sayonara, a Clarice, o Felipe, a todos os integrantes, né, Maria Lúcia, o Valdemar, eu estou vendo aqui a Estela, né, mas são 31 pessoas, né, que estão aqui nos assistindo até agora, e agradecer a Natália, essa possibilidade da gente estar aqui. É um tema que não se esgota, a gente poderia ficar com certeza aqui bem mais tempo, né, trazendo questões e problematizando, né, os desafios que a gente tem hoje nessa questão, né. Então, dizer que é uma até breve, porque a gente tem um trabalho grande ainda para ser feito, né, até fevereiro ali com o nosso projeto, né, que foi contemplado pelo edital do Geoparque, e depois fica o convite, né, Natália, para que esses grupos aqui, essas pessoas que nos ouvem hoje não desistam e que continuem junto conosco, né, porque a causa do Geoparque é uma causa que merece muito nosso apoio, né. A Loisa também. Denise. Eu até queria fazer um adendo à tua fala anterior, né, que a gente ficaria realmente, né, seria um desapontamento caso a gente não conseguisse o selo da Unesco, mas a gente sempre falou, né, que a gente tem trabalho para a vida inteira. Então, ano passado a gente tinha 18 projetos de extensão somente, que já era um bom número, né, dos 2 no parque. Hoje a gente tem 40 projetos de extensão. Então, que envolvem também não só o setor da divisão de geoparques da UFSM, mas como também o Observatório de Direitos Humanos e as empresas juniores, além de todos os outros professores de todos os centros da universidade. Temos pessoas da área do CCSH, do CCNE, do CE. Então, quem não é da UFSM, né, são cursos das sociais, das humanas, das áreas da natureza, das exatas, tem pessoal da arquitetura, tem pessoal do desenho industrial, temos de todas as áreas, praticamente, cursos integrantes, e que estão com projetos de extensão dentro do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco e dentro do Geoparque Caçapava Aspirante Unesco. Então, eu acho que a gente está... Se a gente continuar nosso trabalho do jeito que a gente anda levando, a gente já está bem satisfeito. A Universidade Federal de Santa Maria está incluída dentro da comunidade da Quarta Colônia de Caçapava, mas a voz maior é o do povo, é o do território caçapavano e da Quarta Colônia, não só os imigrantes italianos, mas também os quilombolas, os indígenas e os alemães e todo mundo que estiver inserido nessas comunidades. Então, a gente agradece mais uma vez. E a previsão para encaminhamento desse processo para o Unesco, o que vocês têm assim, de cronograma, mais ou menos? Então, assim, eu vou explicar mais ou menos. A gente antes, ano passado, até agora, até julho desse ano, a gente era um projeto. A cronologia disso é a gente já encaminhou uma carta de intenções à Unesco Brasil, e esse encaminhamento foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, então não é a universidade que encaminha diretamente, é o governo. E a gente já recebeu uma resposta da Unesco, dizendo que eles, parabenizando, né, nosso trabalho, e que a gente pode começar a utilizar o selo de aspirante Unesco. Após esse processo de enviar a carta de intenções, a gente tem que construir um dossiê, que somente no dossiê a gente tem mais de 14 páginas somente de perguntas a serem respondidas, então o dossiê vai se estender em 400 páginas mais ou menos, mas ele vai ser encaminhado para a Unesco, para eles conhecerem nosso território, e dentro desse dossiê temos diversos eixos, né? Temos o da educação, todo geoparque deve ter um programa educativo, por isso que é muito importante as nossas rodas de conversa e de extrema importância o projeto realizado por vocês. Temos o eixo de negócios também e temos o eixo de turismo e meio ambiente. Então, até eu informo, né, não é pública, mas foi formado já o nosso comitê gestor do Geoparque Quarta Colônia. O de Caçapava ainda está em andamento o processo,
Mas da quarta colônia já foi formado e terá sua primeira reunião agora dia 27. Então, nesse comitê gestor, a gente tem representantes da universidade, da comunidade, a gente tem 6 representantes da Comissão de Negócios e Renda, 2 representantes da Comissão de Negócios e Renda, 2 representantes da Comissão de Educação, Cultura e Comunicação e 2 representantes da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, mais 2 representantes do CONDESUS e os 2 da UFSM, eu já falei. E a UFSM também está inserida nessas comissões juntamente à comunidade. Então, é uma grande satisfação, assim, a gente começar já, né, esse trabalho com o comitê gestor, e temos muito trabalho pela frente.